Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma série que eu gosto muito dos livros e também fazer uma comparação dela com a série de TV, que é bem diferente da história descrita nos livros, só que também chega a ser muito boa. Só que eu queria fazer esse vídeo por causa que muita gente tem meio que preconceito com os livros por causa da série de TV, ou porque assistiu primeiro, ou porque até acha melhor a história do que os livros, já que os livros eles têm algumas coisas que são muito diferentes para quem já está acostumado com a série de TV, que é a série Diário dos Vampiros. Ela é composta por 8 livros até agora no Brasil. Já saiu o nono aqui, só que eu não tenho ele aqui ainda para mostrar para vocês, só que eu já tenho até o 8 e eu vou mostrar todos eles e falar um pouco da história. E também tentar ao máximo fazer uma comparação das diferenças da história original dos livros para da série de TV. Lá nos Estados Unidos, no caso, já foram publicados todos os livros da série, que é até o 13º. Só que aqui a editora ainda vai publicar o 19º que vem. Então, a história ela começa aqui no primeiro livro, que é o Despertar. Nesse aqui você conhece primeiro a protagonista, a Helena Gilbert. A Helena ela é uma garota que acabou de perder os pais num acidente de carro e só sobrou ela e a irmã. E no caso, ela tá meio relutante em voltar para a escola porque ela tá bastante, além de abalada, ela percebe que ela tá meio com medo de enfrentar as pessoas depois da morte dos pais, ela se sente vulnerável. A primeira diferença dos livros para a série é que a Helena do livro ela é descrita como loira dos olhos azuis e na série ela é uma garota morena, o cabelo dela é assim um castanho meio claro e os olhos são escuros também, castanhos escuros assim mais ou menos. E essa é uma das primeiras diferenças. Eu basicamente preferia a Helena do livro, embora a da série seja muito boa também, mas eu prefiro a do livro. Então, aqui, logo no início da história, ela conhece um cara chamado Stefan, que é o novo aluno da escola. E logo quando ele chega, todas as garotas e ela também ficam, tipo assim, loucas pra pegar o Stefan, porque elas querem ele é muito lindo, etc. Só que como a Helena é a mais popular da escola, é meio que a rainha do lugar, ela é a que tem mais chances. Então ela começa a investir nele, só que ela vai ter problemas por causa que ele é meio fechado, ele começa a afastar ela, ele até chega a humilhar ela em certos momentos. E a maior missão dela nesse livro é conseguir conquistar Stefan. Outra diferença nesse livro é que a Helena ela tem duas melhores amigas, que são a Bonnie e a Meredith. Na série, você sabe que é a Bonnie e a Caroline, só que a Caroline aqui, ela é meio que uma vilã, por causa que ela é tipo aquela garota malvada da escola, fica tentando separar a Helena do Stefan. E a Bonnie aqui no livro também, ela é muito diferente da série. A descrição aqui dela, ela é ruiva, baixinha e tem meio que sardas aqui, enquanto na série ela é negra. Na série, eu acho que eu prefiro muito mais da série. Da série, ela é muito bonita. Só que a do livro, a personalidade da do livro, eu gosto um pouco mais, por causa que, mesmo que ela não seja não tão decidida quanto a Bonnie da série de TV, eu acho que ela tem meio que mais conflitos, por causa que ela é meio que subestimada, ela tenta mostrar que ela, tipo assim, serve pra alguma coisa. Não que ela não sirva, mas os outros veem ela desse jeito. E tem a Meredith. A Meredith, ela é uma garota morena, descrita assim como uma pele meio achocolatada e os cabelos bem pretos, bem escuros. E a Meredith, ela é tipo assim, aquela garota super inteligente. Ela sempre tem os planos pra conquistar os caras e pra acabar com a vida das pessoas. Por causa que a Helena, ela meio que tem essa popularidade. Ela é meio que essas garotas de filmes americanos que a gente vê que tem essas histórias malucas que, vamos acabar com a vida daquela ali agora. Aí ela chega e faz isso. Só que aqui, logo nesse livro aqui, a Helena começa a mudar, logo quando ela conhece o Stefan. E também no final desse livro você vê a Helena conhecendo o Demo. O Demo ele é o irmão do Stefan. E só no final desse livro você vai descobrir que o Stefan ele é um vampiro, que dá, tipo assim, o nome da história. Então, esse aqui é o primeiro livro da série, O Despertar. Logo em seguida vem o livro O Confronto, que é o segundo livro da série. Inclusive uma coisa interessante que eu gosto dos livros da série é que eles têm essa configuração na capa de que você pode até, sabe, unir os rostos pra meio que ficar brincando, sei lá. Dá também pra fazer isso com os seguintes livros, que são A Fúria e a Reunião Sombria. Nesse caso aqui você pode pegar e unir os rostos aqui também. Eles também combinam com o resto dos outros da série. Aqui o Confronto e a Fúria juntos formam esse rosto aqui. E também o Despertar e a Reunião Sombria. Eles também formam um outro rostinho aqui. Então, no segundo livro da série, a Helena ela começa
desenvolver uma relação com o Damon. Ele meio que começa a perseguir ela, só que ela continua relutante em querer amizade com ele, por causa que o Stefan explicou pra ela que o Damon ele é meio que perigoso. E aqui a Helena também vai ter muitos conflitos com a Caroline. A Caroline ela vai tentar... ela meio que rouba uma coisa muito importante da Helena e começa a estragar a vida da Helena pra todo mundo que ela conhece na escola. E aqui a Caroline, eu esqueci de falar isso logo pro primeiro livro, que ela também é descrita diferente aqui no livro. No livro ela também é ruiva, dos olhos verdes, são olhos descritos como verdes da cor de olhos de gato, meio finos assim, semicerrados. E agora a Caroline eu prefiro ela muito mais aqui no livro, por causa que aqui ela é meio maléfica, entendeu? E lá na série ela é meio que, ela é amiga da Helena e da Bonnie, só que eu gosto muito mais do jeito dela aqui nos livros. E o final desse livro aqui, ele é muito interessante, muito diferente do da série. E logo no final dele você acaba descobrindo que tem alguma coisa estranha na cidade perseguindo a Helena. E essa coisa vai acabar causando o final trágico desse livro. E logo após o final trágico desse livro começa o terceiro, que é a Fúria, que na minha opinião, dos 4 primeiros livros da série, que na verdade, os 4 livros dessa série aqui, os primeiros 4, eles são uma história só. Caso que a série é dividida em ciclos. Esses 4 primeiros são uma história com um único objetivo, aí depois os outros 3 próximos são uma história com outro objetivo, e assim por diante. São divididos em trilogias, cada trilogia com uma história diferente. Esse daqui no caso foi 4, só isso, por causa que o resto são trilogias. Então, no terceiro livro, a Helena, ela tá mudada. E logo no início ela começa a ficar meio que preferindo o Damon ao Stefan, que também são muito diferentes aqui no livro. O Stefan do livro, ele é baixo e ele tem o cabelo castanho e os olhos dele são castanhos também. E já o Damon, ele é um pouco mais alto que o Stefan e ele tem olhos azuis. Agora, uma diferença para a série de TV é que aqui no livro eles são realmente adolescentes e lá na série eles são meio que a aparência deles já dá pra você ver que eles são muito mais velhos. Os atores mesmo que interpretam os dois, o Damon e o Stefan, eles têm cerca de 30 anos por aí. E eu achei que foi... não que foi uma mancada eles terem escolhido uns personagens assim tão... uns atores tão velhos, mas eu prefiro muito mais aqui os do livro, porque eles são muito mais legais. Até a personalidade deles, o Damon da série mesmo, que eu acho... sinto muito pra vocês que gostam do Damon da série, só que eu acho que ele é um idiota, em comparação ao do livro. E aqui nesse livro eles vão descobrir que tem algo muito pior acontecendo na cidade de Falls Church, porque sim, aqui no livro não é Mystic Falls como na série, é Falls Church mesmo. E aqui eles vão descobrir que tem uma trama acontecendo na cidade e eles não sabem quem é que está por trás disso, eles só vão descobrir no final, que é o que vai causar mais o final trágico da série, que vai levar ao 4º livro, que é a Reunião Sombria, o que fecha o ciclo dos primeiros 4 livros. Nesse aqui, a Reunião Sombria, ele é contado do ponto de vista de outro personagem que não é Helena. Você vai entender isso depois que você ler A Fúria. Pra mim, de todos os livros, o que teve mais suspense foi a Reunião Sombria. E uma coisa que eu gosto bastante dos livros da série em comparação à série é que... a série de TV, no caso, é que eles têm muito mais suspense e muito mais, assim, terror. Tem partes mesmo nesse daqui. Esse daqui, como eu li ele há muito tempo, na verdade, não muito tempo, eu tinha 13 anos. Mas como... 13? 13. Na época eu senti até certo medo de algumas partes desse livro, por causa que nesse livro, depois do final trágico do A Fúria, os personagens deles acabam se envolvendo com coisas de outro mundo, entendeu? Espíritos, possessão e etc. E teve certas partes aqui nele que ele é bastante macabro e me deu medo em algumas partes. E outra coisa que eu gosto da configuração dos livros é que, diferente da série, que é, assim, 70% essa melosidade, romance, etc. E os outros 30% ação, aventura e terror. Aqui é diferente, aqui é ao contrário, aqui é 70% terror, aventura e suspense. E o resto, 30%, que é a melosidade, o amor, etc. de Stefan, Helena e Damon. E uma coisa também que eu gostei desse livro que é que você começa a ver o desenvolvimento de relacionamentos diferentes da série. Aqui, por exemplo, a Bonnie, ela tem um romancezinho com um dos 2 irmãos, que eu não vou dizer qual deles é, mas que você vai descobrir lendo o livro. E que eu prefiro muito mais esse irmão aqui com a Bonnie do que com a Helena, que é como eles fazem lá na série. E esse livro também ele chega a ter um final trágico de novo, que é o que vai levar ao próximo ciclo da série, que é a próxima trilogia, que é a trilogia O Retorno, que é composta pelos livros
O Anoitecer, Almas Perdidas e Meia-Noite. Nesse aqui, Anoitecer, ele se passa algumas semanas depois do final surpreendente e trágico de A Reunião Sombria. E aqui os personagens eles estão muito mudados, inclusive a Helena. Esse livro aqui, ele começa a apelar muito mais para fantasia do que para o terror e suspense. Ele meio que começa a tomar, infelizmente, a configuração da série de ter muito mais romance do que o terror e suspense. Embora que eles insiram novos personagens, mitologia, por exemplo, aqui mesmo começam a aparecer demônios que não existem na série e que eu gostaria muito que existisse, mas infelizmente não foram postos lá. E aqui ele também os livros eles começam a perder um pouco do que havia me cativado aqui, que foi mais essa questão mesmo do suspense e do terror. Aqui ele começa a ficar chato em certas partes, às vezes eu tinha vontade meio que de largar o livro. Eram poucas partes, ainda bem, só que nos 4 primeiros não houve nenhum momento que eu tive vontade de largar o livro, e aqui teve alguns. Esse daqui, meio que o Damon, ele meio que começa a ficar com muito mais ciúmes do que ele já tinha do Stephen e Helena, e ele faz meio que um pacto com o diabo para poder levar o Stephen pro inferno. E aqui vai causar muita confusão em Falls Church, por causa que os demônios vão começar a possuir as pessoas da cidade. Logo depois começa o Almas Perdidas, que na verdade é Almas Sombrias, porque eu sempre confundo ele com Cidade das Almas Perdidas, da série Os Silêncios Mortais, só que é Almas Sombrias, vocês estão vendo ele aqui. A história desse daqui pra mim foi a melhor de todas da trilogia O Retorno, porque principalmente a Helena, ela tá muito diferente nesse livro. Porque começa ela e todos os outros amigos dela indo pro inferno tentando resgatar o Stefan. Só que quando eles chegam lá no inferno, eles percebem que lá é meio que, pra mim, me pareceu muito um desses mundos de distopias, um mundo distópico. Porque lá as pessoas vivem na pobreza, elas são escravizadas pelas pessoas superiores, tem meio que senhores, assim, que nem antigamente. Eles têm escravos, essas pessoas, a maioria, a população, são escravos que trabalham para os outros senhores, os mais ricos. E aqui a Helena, ela dá meio que uma de Katniss, sabe? Ela é uma de desbravadora e tenta tirar todo mundo da escravidão. Ela até salva uma escrava, ela leva chicotadas no lugar de uma escrava, tentando salvar ela. E os personagens, eles evoluem muito aqui, foi por isso que eu mais gostei aqui desse livro. Aqui eles continuam percorrendo o caminho de tentar salvar o Stefan do inferno, o que eles estavam fazendo desde o Anoitecer. E o Damon e a Helena, eles começam a desenvolver uma relação muito mais forte aqui. E eles estão tentando deter os demônios, os irmãos que são Shinichi e Misao, que foram os Kitsune Raposa que prenderam o Stefan numa prisão, chamada Shinushi. O nome é estranho, é porque é japonês. Significa morte da morte. Mas aqui eles passam por muito mais coisas do que ele passaram no outro. Esse daqui ele tem meio que... ele é mais lento, só que ele tem mais partes emocionantes. E o final desse daqui é bem impactante, não tanto quanto os outros, mas ele deixa o que pensar, por causa que o Shinichi, o Demônio Raposa, ele meio que fala sobre segredos que os personagens têm aqui na história, só que não contaram para os amigos, entendeu? Por exemplo, ele fala, entre um de vocês tem um que teve a memória apagada, só que essa pessoa não sabe disso e nem sabe qual foi a sua parte da memória que foi apagada. Tem outro que matou, só que não contou que matou certa pessoa. E aqui ele vai dizendo que cada um deles tem segredos que não contaram e todo mundo fica tipo, nossa, quais são esses segredos? Quem é que tem cada um deles? Por que eles não estão contando? E aí começa a história depois aqui no Meia-Noite, que é o 7º livro da série. Esse daqui pra mim foi o menos forte, assim, da trilogia Retorno. Os outros dois eles foram mais emocionantes do que esse aqui, eu achei. Aqui eles começam a descobrir os segredos que o Shinichi lançou aqui no final do Almas Sombrias. E também tem o confronto final entre Helena, Stefan, Damon e os amigos com os Kitsune, os demônios raposa, que estão fazendo caos na cidade. Houve uma coisa no final do Almas Sombrias que causa quase metade da história aqui do Meia-Noite. E por conta dele é que o Damon ele vai acabar passando por muito mais coisas do que ele costuma passar nos outros livros. E vai chegar aqui o final do livro que acontece uma coisa que deixa todo mundo de boca aberta. Eu, pelo menos, quando eu li, acho que meu queixo caiu. Eu não sei se eu percebi que isso aconteceu, mas eu devo ter ficado de boca aberta quando eu li. E o final dele vai levar ao oitavo livro da série, que começa um novo ciclo, o ciclo dos Caçadores. Esse aqui é o volume 1 da trilogia Caçadores, que é Spectrum.
Espectro começa após os acontecimentos de Meia-Noite. Esse livro eu tava louco pra ler ele, por causa que o final de Meia-Noite deixa você louco pra saber o que vai acontecer, o que vai ser da vida dos personagens depois que a Helena faz uma escolha super top aqui no final desse livro. Meio que foi uma chance que eu percebi da série começar de novo, aqui eles voltam um pouco a ter o suspense e o terror, e eu gostei muito de ver isso. Pra mim, a série agora voltou aos trilhos do que ela era nos primeiros livros da série, do ciclo original dos 4 primeiros. E eu fiquei muito ansioso para ler o nono, que lançou recentemente aqui no Brasil, que é o Canção da Lua, que eu não tenho ainda, mas eu vou ler ele acho que no mês que vem, e quando eu ler vou fazer uma resenha aqui no vlog. Aqui os personagens, eles continuam sendo muito bem explorados, como eles foram explorados no Reunião Sombria. Aqui, a Bonnie, ela começa a mostrar o lado negro dela, porque ela é sempre aquela garota fofinha e inocente, que todo mundo subestima. Aqui, ela é pra mim a personagem aqui que mais deu o que pensar nesse livro. Outra coisa que eu queria comentar do Espectro é que, como o primeiro livro desse novo ciclo, esse novo ciclo ele é escrito por um novo autor, por causa que a L.J. Smith, a autora da série original, até o 7º, até o Meia-Noite, ela foi demitida da série por causa que ela teve meio que uma desavença com os editores dela. E aí eles acabaram por demitir ela da própria série, que eu acho que foi uma puta de uma sacanagem, cara. Desculpa aqui o linguajar, mas é isso. Por causa que um autor, cara, ele passa a vida inteira apegado aos seus personagens, escrevendo eles. Eu mesmo, tipo assim, eu sou um escritor amador, eu escrevo e eu sinto pelos meus personagens uma forte relação, entendeu? E se tivesse acontecido comigo o que aconteceu com a L.J. Smith, eu teria ficado muito bravo, cara, realmente muito bravo. E aí os editores dela acabaram dando a série de Diários Vampiros para um autor fantasma, que é o que a gente chama de um autor que escreve o livro, só que ele não leva o nome dele na capa, continua o nome do autor antigo. Ele meio que tentou manter o mesmo jeito da L.J. Smith de escrever, só que ele não conseguiu, mas o livro foi bom do mesmo jeito, me deu vontade de ler os outros. Os fãs até tentaram boicotar esse novo autor, só que a própria L.J. Smith falou que não, que a história ia continuar com algumas ideias que ela ainda tinha, e aí os fãs resolveram continuar lendo, até porque a série é muito boa, mesmo o autor tendo mudado, e a história continua legal. Como esse livro aqui ele meio que retoma o jeito que os outros livros antigos tinham, os 4 primeiros, eles voltaram a fazer as capas nesse estilo aqui, né, tipo metade do rosto da pessoa, do personagem no caso. Quanto aos rostos também, eu não tenho muita certeza de quem é cada rosto aqui nessas capas desse livro. Eu já tentei descobrir, já pesquisei, só que as descrições não batem muito. Então, eu não sei se a editora ela planejou isso, sabe, de voltar às origens do primeiro livro aqui, colocando os rostos desse jeito, mas eu gostei bastante. Quanto à série de TV, pra mim ela perdeu sobre mim todo o feitiço que ela tinha até a terceira temporada, porque pra mim a terceira temporada foi a melhor de todas e depois, a partir da quarta, ela começou a decair. E eu não gostei muito, mas no geral eu prefiro os livros. E então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o comparativo dos livros e da série de TV de Diários Vampiros. Eu espero que vocês tenham, quer dizer, quem tem preconceito com os livros por causa das diferenças, queira ler os livros agora, por causa que eles são muito bons, vocês vão se divertir bastante. E não deixe de assistir a série também se você gosta. E é isso aí. Valeu, até a próxima.